É com alegria que cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Não precisa nem perguntar quem é que está feliz com Jesus, né? Mas antes de você sentar, eu quero que você olhe para 2 ou 3 pessoas que estão perto de você. Dê uma olhadinha assim, dê uma olhadinha para frente, para trás. Olhe. Se quiser sorrir, pode sorrir. Se quiser agradecer a Deus pela vida dela, pela vida dele, agradeça. Diga aí para ele, é bom ver você aqui no Conemar de 2021. É bom ver você aqui. Glória a Deus. Obrigado. Podem assentar-se e abram as suas Bíblias no livro do profeta Jonas. Livro do profeta Jonas, capítulo de número 4. Eu louvo a Deus, mais uma vez, por estar nesta igreja. Os irmãos mais antigos aqui, como o presbítero Bernardino e outros, já nos conhecem aqui desde a adolescência, quando comecei a pregar por aqui. Eu não sou tão velho, irmãos, agora que eu tenho 5,3. Mas eu comecei a pregar muito cedo. Eu prego aqui, pastor Lidônio, no campo de Buriticupu, desde a época do pastor Antônio Arnoldo, o fundador. Eu não era pastor, mas ele soube que tinha um jovem pregador lá por Nova Olinda. Ele me convidou por aqui, eu comecei a pregar aqui na década de 80. Comecei a pregar por aqui na década de 80. Depois veio o pastor Joel dos Santos, e pai do João, da Everlene, está ali a irmã Nadir, já olhei a irmã Nadir ali. E nós estivemos aqui muitas vezes cooperando, aliás, eu acho que com todos os pastores. Todos os pastores que passaram por Buriticupu se lembraram de nos convidar para estar aqui trazendo alguma mensagem. E eu sou muito grato a Deus, me sinto muito à vontade aqui, temos muitos amigos aqui, muitos conhecidos. E essa noite eu sinto uma responsabilidade muito grande para pregar no encerramento deste congresso. E a mensagem que Deus colocou em meu coração, para ser bem detalhada, precisava assim de 1h20. 1h30, por aí. Não estou dizendo que vou pregar isso tudo, não. Nós vamos resumir o máximo, mas é uma mensagem muito objetiva. É simples. É simples, uma mensagem simples. Mas eu tenho certeza que foi Deus que colocou em meu coração esta palavra. Eu não sabia até alguns 3, 4 dias, não sei, quem sabe direito aí, o pastor Mateus Jucá, quando ele disse, olha, o pastor Francisco pediu para eu entrar em contato, porque quer que o senhor pregue no encerramento. E lá em Santo Inês tem 3 festas hoje. 3. E eu disse, mas rapaz, eu saí dia de domingo. Eu estava pensando de vir ontem e voltar hoje à tarde, para não faltar o culto lá, mas ele disse, olha, mas pense aí, é o nosso congresso, e o senhor sempre esteve presente, o senhor nunca faltou no congresso da Semadema, no Conemad. Eu disse, então, pode dizer que eu afirmo. E poucos minutos depois que nós paramos de falar o telefone, aí veio a mensagem. Com tema, com texto, com tudo, já veio quase o esboço pronto. O esboço eu fiz alguns detalhes, vai ver quase pronto o esboço. E a mensagem é a seguinte: Deus tem uma missão para você. Você entendeu? Você ouviu bem? Deus tem uma missão para você. Eu não estou dizendo que é um cargo.
Não estou dizendo que é um título. Não estou dizendo que é uma credencial. Não estou dizendo que é uma carteira da Semadema ou da Seadema. Não. Eu estou afirmando, diante de Deus, aquilo que Ele colocou em meu coração. Deus tem uma missão para você. Jonas 4. Profeta Jonas, capítulo 4. Eu louvo a Deus porque nesses dias Deus tem falado conosco de uma maneira maravilhosa. Agradeço a Deus pela minha esposa que está aqui comigo e duas das nossas filhas. E também o meu genro. Estou ficando velho mesmo, né, irmãos? Não tem genro. Os irmãos conhecem, ele era daqui. Ok. Eu agradeço a Deus pelos preletores que já ministraram a palavra, e Deus falou tanto conosco, ontem, hoje. Sei que Deus falou com os irmãos aqui também, na abertura, com a mensagem do pastor Jackson Douglas. Antes de ler a palavra, eu quero um minuto para falar para você de um trabalho que Deus colocou em meu coração, que é esse livro que eu lancei há 10 dias, pouco mais de 10 dias, Jó, Lições de Deus no Sofrimento. O Jó está dizendo que o livro é bom. O Jó contemporâneo. Irmão, Jó é um dos livros mais difíceis da Bíblia. E durante esse período de pandemia, Deus já havia me dado uma mensagem sobre esse livro, e eu resolvi fazer um estudo mais aprofundado, e o Senhor falou comigo, me ensinando algumas lições que eu entendi que deveria compartilhar com muita gente. Então escrevemos um livro de 96 páginas sobre as lições de Deus no sofrimento. Todo mundo fica impactado com o sofrimento, e alguns desistem no sofrimento. Então esse livro foi escrito principalmente com o objetivo de esclarecer, de trazer um lenitivo de Deus para aqueles que sofrem, ou para aqueles que querem entender por que Deus permite o sofrimento do justo. E o livro tem 6 respostas. 6 respostas. A primeira é de Satanás, porque Satanás se apresenta nos 2 primeiros capítulos, dando a proposta dele, as teses dele. Depois vem as de Jó. Jó tem 2 respostas, uma no início, outra no fim do sofrimento. Depois vem a resposta dos 3 amigos de Jó, dos 3 primeiros amigos. Depois vem a resposta de Eliú, que quase acertava na resposta, mas não acertou 100%. E depois vem a resposta de Deus, do capítulo 38 ao 42. Deus responde Jó. Mas Deus não responde com uma resposta plena, completa, absoluta. Deus responde fazendo 42 perguntas. E por meio dessas perguntas, Deus nos dá as maiores lições que um ser humano pode ter quando enfrenta o sofrimento. Então, as pessoas que já leram, já me enviaram mensagens agradecendo pela forma como Deus falou com elas. Além desse livro, eu tenho outro lançamento que é o Manual Básico de Doutrinas Bíblicas. São 10 doutrinas daquelas que a Assembleia de Deus crê, prega e ensina, que estão analisadas nesse livro. Também tem 96 páginas. São 2 lançamentos que fizemos nesses últimos meses. E se os irmãos tiverem interesse, podem procurar bem ali na frente aqui da Casa Pastoral, logo após o trabalho. E agora, a leitura de Jonas 4. Quem encontrou o texto diz amém. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ele ficou como, irmãos? Irado. Diga, um missionário irado. Isso, um missionário irado. E orou ao Senhor, com ira e tudo, viu, irmãos? Ele orou com ira e tudo. E orou ao Senhor e disse:
Ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: é razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se. Perceba que ele não respondeu a Deus aqui, viu? Deus pergunta, ele não responde. Ele estava irado, zangado, triste. Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada. Na verdade, ele fez uma cabana, uma pequena cabana, e repousou debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Então fez o Senhor Deus. Quem fez? O Senhor Deus. O que Deus fez? Nasceu uma planta que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa ele se alegrou por causa de uma planta que Deus fez nascer de uma hora para outra. Mas Deus, no dia seguinte, quem de novo entra em ação? Deus, de novo, no dia seguinte, ao subir da alva, isto é, ao amanhecer do dia, enviou um bicho, enviou um verme, o qual feriu a planta, e esta o que aconteceu com a planta? Secou. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso. Quem entrou em ação de novo? Deus enviou um vento calmoso, oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Agora ele responde. E ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Ele ainda respondeu com raiva. Com raiva de novo. Versículo 10. Tornou o Senhor. É isso aqui que eu quero, amados irmãos, que vocês prestem muita atenção, porque a essência da mensagem está nos versículos 10 e 11. A essência da mensagem. Preste bem atenção. Tornou o Senhor. Ou seja, de novo Deus entrou em ação. Olha o que Deus pergunta. Tens compaixão da planta que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu, e não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Mais de 120.000 pessoas sem discernimento religioso. Mais de 120.000 pessoas sem saber a quem servir. Enquanto Deus estava preocupado com mais de 120.000 pessoas sem salvação, Jonas estava preocupado com o seu bem-estar físico. E zangado por causa de uma planta.
mas você vai já entender a história toda. Eu disse que a mensagem é simples. Se você prestar bem atenção, você vai entender todinha. O livro só tem 4 capítulos. O livro só tem 48 versículos e 688 palavras em hebraico. A palavra Jonas, no hebraico, quer dizer pomba. Ele era filho de um profeta. Era um crente, filho de crente. Ele é citado em 2 Reis 14, 25, no tempo de Jeroboão II. Mas esse livro, mesmo estando no Antigo Testamento, é um dos livros que mais traz lições sobre a obra missionária. É um dos livros mais missionários da Bíblia. E é exatamente por isso que nós estamos pregando sobre este livro aqui esta noite, para que você nunca mais se esqueça da importância do livro de Jonas, da importância da vida dele e da importância da missão. Diga comigo: Deus, a missão e eu. Diga mais forte: Deus, a missão e eu. Deus, a missão e eu. É sobre isso que o livro fala. O livro fala de Deus. O livro engrandece a Deus. O livro exalta a Deus. O livro adora a Deus, propõe adoração a Deus. O livro engrandece a Deus. Mas o livro fala também da missão. O livro explica um pouco da missão. O livro mostra que a missão é difícil. O livro mostra que a missão tem sacrifício. O livro mostra que a missão pode envolver o sacrifício de si mesmo. Mas o livro fala muito do missionário. O livro fala do mensageiro. O livro fala de um homem que recebeu uma mensagem em um período difícil de Israel e também uma tarefa muito difícil. Sabe por quê, irmãos? Pregar para o vizinho é fácil. Pregar para quem crê no que você já crê, ou em quase tudo que você crê, é fácil. Pregar para gente conhecida, amiga, que toma um cafezinho com você, é fácil. Mas, pastor Gilberto, missionários transculturais que aqui estão, vocês sabem muito mais do que eu. Eu fiz apenas algumas viagens em 14 países, em missões, mas é diferente de vocês que viveram lá, moraram lá, como o Misael, que hoje está lá no Peru, a nossa missionária lá no Timor-Leste, Elisama, e tantos outros que Deus tem levantado. Pregar para quem não gosta do seu Deus, pregar para quem não crê no seu Deus de jeito nenhum. Porque aqui no Brasil é muito fácil, porque a maioria dos brasileiros se declara cristão, diz que acredita em Deus e até afirma que a Bíblia é a palavra de Deus. Agora, pregar em um lugar que detestava os judeus. Nínive era a capital do Império Assírio, uma das maiores cidades do mundo. Eles eram tão maus que quando eles pegavam os cativos de guerra, eles furavam os olhos. Eles adoravam vários deuses. Eles não tinham parceria com os judeus. E Jonas, eu penso que no primeiro momento, quando diz lá no capítulo 1, que ele ouviu a voz do Senhor e disse: "Te levanta, te dispõe, vai a Nínive, prega,
e diz que eles têm pouco tempo de vida, porque eu vou mandar juízo sobre eles. A Bíblia diz que Jonas se levantou e foi para Tarsis, não para Nínive. A Bíblia diz assim: e levantou-se Jonas, porém, para fugir da presença do Senhor. Na verdade, ele tentou fugir. Ninguém consegue fugir da presença do nosso Deus. Essa é a segunda grande lição. A primeira é que Deus comanda a missão. Diga comigo, Deus é o dono da missão. Deus lidera a missão. Deus comanda tudo. Deus vê de longe. Deus escolhe a quem enviar. Deus sabe o tempo e o modo. O tempo e o modo. Ele escolheu Jonas, imperfeito, cheio de falhas, teologia equivocada. Ele era etnocentrista, legalista. Ele amava o seu Deus, a lei do seu Deus e o seu povo. Agora, estrangeiros, esse povo que não tem nada a ver com a minha raça, esse povo que não tem nada a ver com a minha etnia, que missão é essa? Ele ainda não entendia que o amor do nosso Deus é por todas as nações. Diga comigo, o amor de Deus é por todas as nações. A misericórdia de Deus vai além da nação de Israel. Diga agora, aplicando já a mensagem, diga, o amor de Deus vai além de mim, vai além da minha família, vai além de Buriticupu, vai além do Maranhão, vai além do Brasil. O amor de Deus é pelo mundo inteiro. Deus amou as nações. Deus amou o mundo. E Ele queria mostrar isso para Jonas. Deus estava dizendo para Jonas: eu tenho uma missão para você. Eu te criei para uma missão. Tu não entende a missão ainda, mas eu tenho uma missão para você. Tu não sabe até onde a missão vai, mas eu tenho uma missão para você. Você nasceu com uma missão. Deus tem uma missão para você que está essa noite participando deste culto de domingo, em 7 de novembro de 2021, na Assembleia de Deus em Buriticupu. Pastor, eu acho que o senhor está equivocado. Alguém pode pensar, você não me conhece, não sabe o meu nome, não sabe meu relacionamento com Deus, e como é que você acha que Deus tem uma missão para mim? Eu não acho. Eu tenho certeza. A Bíblia me diz isso. Deus tem uma missão para você. Eu vou resumir o livro em 3 minutos, preste atenção. No capítulo 1, Deus chama o missionário desobedece e foge. No capítulo 2, ele está no ventre de um grande peixe. Ele se arrepende e ora. E ora pedindo para não morrer. Interessante, no capítulo 2 ele pede para não morrer. No capítulo 4 ele pede para morrer. No capítulo 4 ele pede para morrer, e pede 2 vezes.
Olha como esse profeta, esse missionário é contraditório. No capítulo 1, ele ouve o comando, a mensagem, o chamado e foge, ou tenta fugir. Tenta fugir. Como tem alguns aqui me ouvindo essa noite, que já tentaram fugir também. E alguns estão tentando fugir. Estão esperando um navio passar. Outros estão fabricando o navio para ir para um lugar diferente do que Deus quer que você vá. Cuidado. Deus vê o mensageiro. Deus é o dono do mar. Deus vê os marinheiros. Deus vê a velocidade do mar, a intensidade das ondas. Ele aumenta e diminui do jeito que Ele quer. Deus manda no vento. Deus comanda o vento. E até o peixe ouve a voz do Senhor. Até o grande peixe ouve a voz do Senhor. Você ainda pensa em fugir do Senhor? Aquele que comanda tudo. Aquele que fez o universo. Aquele que te conhece mais do que você mesmo. Aquele que te conhece mais do que a tua mãe e o teu pai. Aquele que sabe tudo que passa na tua mente. Aquele que sabe tudo que passa no teu coração, no teu ser. Aquele que sabe quantas vezes você já disse não. Quantas vezes você já tentou se esconder e fugir daquilo que Ele quer para você? Você ainda pensa em fugir? Jonas tentou. Em vez de pegar um transporte ou viajar a pé para Nínive, ele resolve ir para Jope. É exatamente a direção oposta. Era para ele ir para Nínive, capital da Assíria. Ele vai para Tarsis, que ficava no sul da Espanha, Europa. Era para ele ir para a Ásia. Ele vai para a direção oposta. Era para ele ir ao Oriente. Ele diz, eu vou para o Ocidente. Ele tentou fugir. No capítulo 2, ele ora pedindo para não morrer. Faz um voto. E diz, se eu ver o templo de novo, Senhor, não sei nem como vai ser. Eu vou pagar meus votos, eu vou orar, eu vou agradecer, eu vou fazer tudo o que o Senhor quer. Por causa da oração, a oração do capítulo 2 transforma o missionário desobediente do capítulo 1 no missionário do capítulo 3. E Deus lhe dá uma segunda chance. Depois de algum tempo, você sabe a agonia que ele passou, 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe. Mas Deus ordenou que o peixe o vomitasse em terra. E só para esclarecer, não foi em Nínive, foi na terra de Israel. Possivelmente no mesmo lugar onde ele, ou próximo do lugar onde ele havia pegado o navio. Na região onde ele morava, próximo da sua região, na terra de Israel. Não tinha como ir de outra forma para Nínive. Preste atenção, ele volta para a sua terra, ele volta para a sua casa, e Deus lhe dá uma segunda oportunidade. Eu venho aqui essa noite para dizer a você, debaixo da autoridade da palavra de Deus, que o nosso Deus é o Deus da segunda chance. É o Deus da segunda oportunidade. Deus deu essa oportunidade a Jonas. E ele foi, andou muito, e depois que chegou lá, passou bastante tempo, cerca de 3 dias só para atravessar a cidade. E ele pregou a mensagem certa. A mensagem era de juízo.
A mensagem era dura, mas ele pregou a mensagem. Daqui a 40 dias essa cidade será subvertida, será queimada, será incendiada. Vocês vão morrer. O rei era Haddad Mirari III. Segundo alguns pesquisadores, esse rei acreditava em um único Deus. E a notícia chegou a ele. E ele se arrependeu. E o povo se arrependeu. E o povo se humilhou. Colocou cinza na cabeça, vestiu-se de saco, em sinal de arrependimento. Demonstrou arrependimento. E Deus, por sua misericórdia, o que fez? Suspendeu o julgamento. Diga comigo, Deus suspendeu o julgamento de Nínive por causa da pregação de Jonas e o arrependimento do povo. O povo se arrependeu, Deus suspendeu o julgamento. Deus suspendeu o julgamento. A história diz que 100 anos depois, Nínive foi destruída. Quantos anos depois? 100 anos. Olha o valor de uma pregação. Olha o valor de uma pregação. Olha o valor de obedecer uma ordem de Deus. Deus suspendeu o julgamento de Nínive por 100 anos. Porque um missionário que não entendia tudo, que não sabia tudo, que não estava plenamente preparado, entendeu a mensagem de Deus. Foi lá, pregou e Deus fez o milagre acontecer. O povo se arrependeu. E as aplicações dessa mensagem é que quando chega no capítulo 4, você vê um homem irado porque Deus não destruiu o povo. Mas como é que pode? Ele está irado porque Deus não mandou fogo. Ele queria ver o incêndio. Ele era etnocentrista, ele era um nacionalista exagerado. Ele amava o seu povo, mas as outras nações, não. Ele não entendia ainda o amor de Deus por outros povos. E quando ele faz a sua reclamação para com Deus, Deus lhe dá mais algumas lições. Quando ele está lá, em cima de um monte, num lugar alto, olhando para ver o que ia acontecer. Interessante, ele ficou fora da cidade. Ele disse, vai pegar fogo, então eu estou livre. Mas quando ele entende que passou o primeiro dia, o segundo, o terceiro, passou o tempo, passou o prazo, e não aconteceu nada, ele diz, Senhor, por isso que eu fiz daquele jeito. Eu já sabia que tu és um Deus. E ele sabe alguma coisa sobre Deus. Olha o que ele diz. Repita comigo. Misericordioso, tardio em irar-se, grande em benignidade e que se arrepende do mal. Ele diz, tu é assim, Senhor. Por isso que eu não queria vir. E Deus diz, mas essa tua ira é razoável. Até a morte, ele disse sim. É razoável, ele queria dizer para Deus, eu tenho razão. Que petulância, não é, irmãos? Dizer diante do Deus Todo-Poderoso, tu estás sem razão, Senhor, agora eu é que tenho a razão. Mas esta noite, Deus nos reuniu aqui neste templo para ouvir um segredo do coração de Deus, do seu coração, para o nosso coração. E eu quero que você pense comigo nas verdades que eu vou começar a dizer a você agora. Jonas ainda não entendia, mas a missão é de Deus. Deus tem uma missão no mundo. E dentro dessa missão, e por causa desta missão, Ele incluiu um povo.
No Antigo Testamento, esse povo é Israel. No Novo Testamento, esse povo é a igreja. Você, que é propriedade exclusiva de Deus. Ouvimos a mensagem certeira de ontem. A natureza teológica e espiritual da igreja. A igreja é o sacerdócio real. A nação santa. O povo adquirido de Deus. Para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A igreja tem uma missão no mundo. Você é igreja. Você é filho de Deus. Você é discípulo de Jesus. Deus conta com você. E quando eu afirmo que Deus tem uma missão para você, eu não estou apenas fazendo uma frase, montando uma frase de efeito. Mas eu quero que você entenda que você está vivo na terra hoje. Você foi conservado com vida. Você está atravessando uma pandemia. Você está atravessando um tempo difícil, um tempo de crise. Você está vivo. Porque Deus tem uma missão para você antes que se finde os teus dias aqui na terra. No Salmo 139 está escrito que quando eu e você estávamos sendo formados no ventre de nossa mãe, Deus nos viu. Deus olhou para nós, a substância ainda sem forma, e escreveu no seu livro a nossa missão, os propósitos que Ele tinha para mim e para você. Depois você vai ler com calma o Salmo 139, e você vai descobrir exatamente o ponto em que o salmista diz: quando eu estava sendo formado, tu me viste a substância ainda informe, ainda sem forma. Deus vê, Deus viu, Deus escreveu tudo, Deus tem um propósito. E quando eu afirmo que Deus tem uma missão para você, essa declaração implica em 3 outras verdades absolutas. A primeira delas, se Deus tem uma missão para você, então você não foi um erro. Você não está aqui por acaso. Você não nasceu por acaso. Você faz parte de um propósito eterno de Deus. Pode alguém olhar para você e dizer: não, você não é certo, você é um erro, você não deveria ter nascido, você não serve para nada, você não tem um desígnio, você não tem um propósito, você não tem utilidade. Mas aquele que te criou diz nesta palavra que você nasceu porque Ele tem um propósito na tua vida. Você não nasceu por acaso, não está aqui por acaso. Você faz parte de um propósito maior. Diga comigo: eu estou aqui. Estou vivo. Eu nasci. E estou vivo hoje. Porque Deus tem uma missão para mim. Eu faço parte de um propósito maior do Criador do universo. Aquele que sabe de tudo. Aquele que vê tudo. Aquele que conhece tudo. Aquele que pode tudo. Aquele que conhece o seu interior. Aquele que te conhece por dentro e por fora, aquele que vê as tuas lutas, aquele que vê as tuas lágrimas, aquele que vê os teus defeitos, aquele que vê as tuas limitações, aquele que vê as tuas dificuldades. Ele sabe tudo, Ele conhece tudo, e Ele tem uma missão para você. A segunda verdade, que implica dessa verdade primeira,
A segunda verdade, Ele escolheu você. Ele escolheu você. Tem tanta gente no mundo, mas Ele escolheu você. Tem 7 bilhões e 300 milhões de habitantes no mundo, mas Ele escolheu você. Ele escolheu você. E a terceira grande verdade que esta declaração implica: Deus chama pessoas imperfeitas. Eu só estou aqui, nesse púlpito, essa noite, porque Deus chama pessoas imperfeitas. Deus chama pessoas fracas. Deus chama pessoas limitadas. Deus chama pessoas que não são. Eu sei que você já ouviu várias mensagens de Deus aqui durante esse congresso, mas eu queria que você entendesse que Deus quer usar você. É a terceira verdade que implica dessa declaração primeira. A primeira verdade é que você faz parte de um propósito maior. Você tem um dono. Você tem um Senhor. Você tem um guia. Você tem um ajudador. Você tem alguém que te ama. Você tem alguém que sabe cuidar de você. Ele sabe o teu nome. Sabe o teu endereço. A data de nascimento. Sabe o teu RG. Teu CPF. Ele sabe todas as tuas células. Ele conhece os detalhes das tuas células. Ele conhece tudo a teu respeito. Ele sabe o que você pensa. Ele sabe o teu temperamento. Ele tem um propósito e você faz parte desse propósito. E porque você faz parte desse propósito, Ele te escolheu. Porque você faz parte desse propósito, porque Ele te escolheu, então Ele deseja usar você como você nunca foi usado antes em toda a sua vida. Deus quer usar você, porque Ele tem uma missão para você. Como disse no início, eu não sei se vai depender de uma credencial, se vai precisar de uma carteira de missões ou não. Mas na verdade Ele tem uma missão, porque Ele colocou dentro de você uma mensagem. Ele colocou dentro de você um propósito. Ele colocou dentro de você uma visão. Algumas vezes você já deve ter pensado sobre isso, mas você ficou surpreso e disse: mas eu não sou nem conhecido do pastor da igreja, eu não sou conhecido do ministério, a convenção não sabe quem eu sou, meu nome nunca saiu em um jornal, eu sou anônimo, eu sou desconhecido. Jonas podia dizer tudo isso, mas houve uma reunião no céu, e o Deus Todo-Poderoso decidiu: o enviado é Jonas. O enviado vai ser Jonas. Ele decidiu: o enviado vai ser Jonas. Jonas tem um temperamento difícil, mas é ele mesmo. Jonas não ama ainda os estrangeiros, mas vai ser ele mesmo. Jonas não sabe o que é missões transculturais, mas vai ser ele mesmo. Porque tem dentro dele algo que ele não esconde para ninguém. E ele revelou isso no capítulo 1. Quando apertaram ele, dizendo: por que essa tempestade veio? Ele disse: o culpado sou eu. Porque eu temo ao Senhor. Eu sou hebreu e eu temo ao Senhor. Eu sou hebreu e eu temo ao Senhor. E eu estou aqui tentando fugir dele. E agora, rapaz, o que vamos fazer para escapar?
E Jonas disse: só tem um jeito, me joguem no mar. Mas, moço, lhe jogar no mar? Sim, pode jogar. O culpado sou eu. Vocês não vão morrer por minha causa. Quem está fugindo de Deus está sempre colocando os outros em dificuldade, não é, irmão? Às vezes é a família, às vezes é a igreja, às vezes é os conhecidos, às vezes os companheiros de ministério. Mas Deus trabalhou no coração de Jonas, assim como está trabalhando no coração de muitos que me ouvem aqui essa noite. Diga comigo: Deus, tu tens uma missão para mim. Eu não entendo tudo, mas a tua palavra está dizendo, teu servo está dizendo, que tu tens uma missão. Eu quero entender essa missão. Não precisa você entender tudo para cumprir a missão de Deus. Não precisa a gente entender a Bíblia toda para poder pregar a palavra de Deus. Não precisa a gente fazer um curso de mestrado ou doutorado para poder falar de Jesus. Onde você estiver, você pode abrir a sua boca e dizer para alguém, lá no trabalho, lá na escola, lá na vizinhança, lá entre os teus parentes: Deus tem um plano de salvação para a tua vida. Jesus te ama e Ele vai te salvar, e Ele quer te salvar. Você precisa mudar de vida. Onde você estiver, você pode ser um missionário. Onde você estiver, você pode ser um missionário. A outra grande lição que eu quero enfatizar aqui essa noite é que Deus chama pessoas imperfeitas como chamou a Jonas. Ele chama pessoas imperfeitas como chamou a Jonas. Foi só Jonas, pastor? Não. Abraão já era velho, mentiu, teve medo, mas Deus o usou poderosamente em suas mãos. Isaac ficou cego, já estava velho, repetiu os erros do pai. Jacó era inseguro. Lia, diz a Bíblia, era sem atrativos. José foi amado mais do que os outros pelo próprio pai. Foi acusado injustamente. Moisés dizia que não sabia falar, sofria de gagueira. Disse: eu não sei falar, coloca Arão para falar no meu lugar. Já tirei a vida de uma pessoa, não posso voltar ao Egito. E Deus dizia: mas é você que eu estou enviando. Porque quem procurava te matar já morreu. Arão foi covarde na ausência de Moisés e propôs a adoração a um bezerro de ouro. Gideão se sentia pequeno demais, pobre, medroso. Sansão era codependente. Raabe teve problemas com imoralidade. Davi cometeu um adultério e um assassinato. Elias tinha tendências depressivas. Já ouvimos hoje sobre a vida de Elias, hoje pela manhã. Jeremias, de igual modo. Jonas era relutante, como você sabe. A Bíblia diz que João Batista era excêntrico, tinha um perfil muito duro, uma mensagem muito dura. Pedro era impossível, temperamental. Marta era preocupada demais com as coisas materiais. A samaritana já tinha tido vários casamentos, inclusive fracassados. Zaqueu era indesejado, tinha muito dinheiro, mas tinha poucos amigos. Tomé era cheio de dúvidas. Paulo tinha saúde fraca. Timóteo era tímido. Marcos começou dando trabalho para a equipe de missionários. Todos eles
tiveram algum problema, algum defeito, alguma limitação, mas quando se colocaram nas mãos de Deus, Deus os usou poderosamente para a sua glória e para o seu louvor. Deus tem uma missão para você, apesar de você. Deus tem uma missão para você, mesmo conhecendo as tuas falhas. Deus tem uma missão para você, mesmo sabendo que você é imperfeito. Deus tem uma missão para você, mesmo sabendo que você tem muitas limitações. E Deus pode usar a tua mensagem, Deus pode usar a tua pregação, Deus pode usar a tua vida, como usou a vida de Jonas, para salvar uma cidade, para salvar uma capital, para salvar uma geração inteira, porque Deus suspendeu um juízo de morte por 100 anos, no dia que Jonas obedeceu. Se você obedecer, Deus pode usar a tua vida, Deus pode usar a tua mensagem, Deus pode usar a tua curta mensagem, Deus pode usar o teu testemunho. Pastor, eu não sei fazer um esboço, mas você sabe dizer o que Jesus fez por você. Pastor, eu não estudei homilética, mas você já leu a Bíblia, você conhece os evangelhos, você sabe que o Espírito de Deus capacita, levanta, vocaciona, prepara. O Espírito Santo unge, o Espírito Santo dá força, o Espírito Santo dá autoridade, o Espírito Santo levanta você, o Espírito Santo equipa você, o Espírito Santo prepara você, o Espírito Santo usa você, apesar das imperfeições. Deus realiza a obra de salvação, mesmo sabendo que os mensageiros são imperfeitos. Os pastores todos têm imperfeições, todos nós temos defeitos, todos nós temos limitações. Todos os líderes de missões que estão aqui, um dia já pensaram em olhar para trás e fazer como Jonas. Não seria melhor eu fazer outra coisa? Não seria melhor ganhar dinheiro em outro lugar, outro ramo, outra coisa, uma advocacia, uma engenharia, uma sala de aula, uma faculdade, uma empresa, um empreendimento qualquer? Mas Deus é o Deus da segunda chance, é o Deus da segunda oportunidade. O Deus de Jonas não desiste de Jonas, o Deus de Jonas não desistiu dele, o nosso Deus não desiste de nós, Ele não desiste de nos amar, Ele não desiste de nos amar, Ele tem uma missão para nós, Ele tem uma missão para mim, Ele tem uma missão para você. É a graça, é a misericórdia de Deus que age nesse livro, do começo ao fim. É a graça e a misericórdia de Deus que age na minha vida, do começo ao fim. E há vários jovens me ouvindo aqui essa noite. Há vários adolescentes me ouvindo aqui essa noite. E alguns de vocês pensaram nesses últimos dias, como gastar a minha vida? Como gastar a minha vida? Você ficou para esse culto de encerramento para entender que Deus tem uma missão para você. Eu não posso afirmar se é apenas em Buriticupu, se é apenas no estado do Maranhão, se é no Brasil, em outra parte do Brasil ou fora do Brasil. Mas eu fui incomodado pelo Espírito de Deus para dizer para você que veio aqui essa noite, Deus tem uma missão para você. E você está dizendo, eu não tenho recurso, mas o nosso Deus é o Deus que provê os recursos. E tem alguém dizendo aqui essa noite, como Jeremias, pastor Jeconias, tem jovens nos ouvindo aqui essa noite dizendo, eu pareço com Jeremias, eu não passo de uma criança, eu não sei falar,
Mas o Deus que falou com Jonas, também falou com Jeremias. Não digas, eu sou uma criança, porque onde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto eu te ordenar, falarás, porque eu estou contigo, e eu serei contigo para te usar. Eu te levantei como profeta, te dei as nações. Há vários de nós aqui essa noite para quem o Senhor está dizendo: eu te chamei pelo teu nome, ainda no ventre da tua mãe. Nem todos podem receber esta mensagem ou entender esta mensagem, mas Deus está tratando com dezenas e centenas de pessoas aqui essa noite. Alguns já estão no campo missionário. E alguns têm dito: Senhor, mas as coisas não estão como eu gostaria de que tivesse. As coisas não estão andando como eu gostaria que andasse. As coisas não estão andando como eu gostaria. Mas aquele que te chamou, aquele que te vocacionou, ele também controla o tempo. O calendário é dele. A agenda é dele. A agenda é dele. A agenda é dele. A agenda é dele. Ele tem uma missão para você, porque você está no propósito dele. Ele tem uma missão para você, porque ele te escolheu para isso. Ele tem uma missão para você, porque ele quer usar você como você nunca foi usado antes. Pastor, como é que Deus quer me usar? Deus quer te usar para ser bênção para outras pessoas. Deus quer te usar para outras famílias. Deus quer te usar para outras pessoas. Deus quer te usar como instrumento de salvação. Não existe coisa mais importante do que a salvação de uma alma. Uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Coloque-se de pé na presença do Senhor. E antes de encerrar esta mensagem, eu quero que você entenda que a maior lição que Deus queria dar a Jonas, além de ensinar para ele sobre o amor, além de ensinar para ele sobre a misericórdia, além de ensinar para ele sobre a missão, eu quero que você repita comigo o que Deus quer nos ensinar bem no encerramento deste congresso. O que Ele queria fazer com Jonas, Ele quer fazer comigo e com você. E eu digo isso com temor e tremor. Eu não me considero mais santo e nem melhor do que nenhum dos meus colegas pastores. Eu só entendo que Deus colocou um peso sobre os meus ombros. Eu só entendo que Deus colocou uma responsabilidade sobre os meus ombros, pastor Francisco. Nós estamos em uma construção, o senhor sabe disso. E Santa Inês está com 35 famílias de missionários. Mas sabe o que foi que Deus colocou em meu coração e eu ainda não disse para a igreja? Com detalhes, como eu estou dizendo aqui. É para nós passarmos para 40 famílias de missionários. Nós já temos 35 famílias de missionários. 35 famílias que a igreja mantém. E em vez de diminuir, aqui está o nosso secretário de missões, pastor Diego, em vez de diminuir para poder investir em outras coisas, que a igreja está precisando tanto, eu gosto de construção. 2019 inauguramos 14 templos, 4 casas pastorais, um centro social, e eu sei que a igreja precisa de construção, é importante, é bom, mas a prioridade é a missão. É a missão. Todo pastor gosta de construir, sabe construir, se empolga com construção, mas a nossa maior tarefa é ganhar almas para o reino de Deus. A nossa maior tarefa é ganhar almas para o reino de Deus.
Uma alma vale mais do que o mundo inteiro. No dia do tribunal de Cristo, você vai estar de pé diante do Rei dos Reis. Se imagine agora lá no Bema, a mesa do tribunal, lá no tribunal de Cristo, diante de nós, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele vai chamar o seu nome. Ele vai chamar o seu nome. E ali não vai ser cobrado quantas graduações, quantas pós-graduações. Ali vai ser cobrado as oportunidades que Ele nos deu e não aproveitamos. As oportunidades que Ele nos deu para falar de Jesus e não aproveitamos. É isso que vai ser cobrado. Tem horas que o meu coração dói e eu choro, porque se pelo menos 50 igrejas do estado do Maranhão, 50 pastores de campo, de nível médio ou grande, de 3.000 crentes para frente, 50 pastores, entrassem em uma aliança e entendesse que assim como na cidade de Nínive, havia mais de 120.000 pessoas sem discernimento religioso, que não sabia a quem servir. E Deus disse para Jonas: tu estás com pena de uma planta? Tu estás com misericórdia de uma planta que tu não tiveste nenhum trabalho para plantar, para regar, para cuidar, para limpar. Foi eu que fiz tudo. E tu não tens misericórdia dos mais de 120.000? Que não tem nenhum discernimento religioso, que não sabe a quem servir. Se pelo menos 50 das nossas igrejas, que têm um pouco mais de condições, se unissem em uma aliança, dentro de um ano, pastor, não ficaria nenhum povoado sem missionário, não ficaria nenhum povoado sem o testemunho do Evangelho, e ainda alcançaríamos os países da América Latina, alcançaríamos outros povos da janela 1040, alcançaríamos outros povos lá das ilhas do Pacífico, alcançaríamos os povos do interior da China, do norte da África e de tantos lugares que estão clamando. Eu gostaria que você fechasse os teus olhos por um instante. Me perdoe ter passado do horário, mas eu não poderia deixar de entregar para você essa mensagem que Deus trouxe sobre o meu coração. Feche os teus olhos por um instante. Você é salvo? Você vai respondendo sim ou não. Você é salvo? Você sente o perdão dos seus pecados? Você sente o abraço do amor de Deus por você? Você sente que Deus ama você? Peça ao Espírito Santo para fazer você sentir que Ele ama também o teu vizinho, o teu amigo, o teu parente, o teu conhecido, o teu patrão, o teu funcionário, teu colega de aula, teu colega de classe, teu colega de profissão. E a missão que Deus tem para você envolve o seu testemunho para essa pessoa. Deus tem uma missão para você. E se você quiser, Deus vai te dar estratégia hoje. Se você quiser, Deus vai te dar estratégia hoje para ganhar aquela pessoa. Coloque aquela pessoa aí na tua mente agora e no teu coração. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. Não sei quantos, talvez a tua família toda. Se você entender que você tem uma missão, e se você entender que aquele que te chamou para a missão
também te capacita para a missão. Não fique com medo. Você não vai sozinho, meu irmão. O Espírito Santo vai com você. 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 O Espírito Santo enche você. O Espírito Santo capacita você. O Espírito Santo renova você hoje. Ele coloca agora na tua mente qual é a mensagem que você vai pregar, o que é que você vai falar, até o que você tem que dizer. Ele coloca na tua mente, Ele coloca no teu coração. Deus vai usar você. Deus vai usar você. Deus vai usar você. Deus vai usar você. Você não vai só. Ele vai na tua frente. Pastor, como é que eu vou ter certeza disso? Deus já disse na palavra. Ele já afirmou na palavra. Ele já afirmou na palavra. E eu tenho certeza que nesse momento o Espírito Santo, que é o Espírito de criatividade, Ele me prometeu, por isso eu vou falar. Ele me prometeu, por isso eu vou falar. E eu tenho certeza que Ele está fazendo isso agora com vários obreiros aqui e vários missionários. Alguns pastores, antes de virem para cá, oraram a Deus. Missionários oraram a Deus e disseram: Senhor, eu quero uma estratégia. Eu quero 2 estratégias. Eu quero 3 estratégias para ganhar o meu povoado, para ganhar a minha cidade, para dobrar o número dessa igreja, para triplicar o número dessa igreja. E como o Senhor me prometeu, enquanto eu orava e enquanto eu preparava essa mensagem, o Espírito de Deus falou ao meu coração e disse: eu vou dar criatividade aos meus servos. Eu vou dar criatividade aos meus servos. Eu vou dar estratégias evangelísticas e missionárias aos meus servos. Eles vão receber renovação espiritual, renovação da vocação, renovação do amor, renovação da fé, renovação da coragem, renovação do entusiasmo. O diabo perdeu! O diabo perdeu! A vitória é da igreja! A vitória é da igreja! A vitória é da missão de Deus! Tem 2 ou 3 dizendo para mim: pastor, mas eu ainda não recebi. Pastor, não veio nada na minha mente. Não se preocupe. Só fique tranquilo. Só fique em comunhão com o Senhor. Fique em comunhão com o Senhor. Fique em comunhão com Ele. Nos próximos dias, quem sabe nas próximas horas, nos próximos minutos, Deus vai te dar uma estratégia para ganhar a tua família para Jesus. Deus vai te dar algumas estratégias para ganhar aquela pessoa que você tem desejo de ganhar. Eu estou falando isso porque Deus falou ao meu coração. Nós estamos em um congresso de missões. O pastor Francisco convocou consagrações missionárias. Deus ouviu aquelas orações, pastor Francisco. Deus ouviu as orações do círculo de oração desta igreja. Deus ouviu as orações do pastor dessa igreja. Deus está ouvindo as nossas orações. E cada homem de Deus, e cada mulher de Deus, que está em comunhão com o Espírito Santo, vai sair deste congresso. Eu profetizo na autoridade do nome de Jesus. Vai sair deste congresso com pelo menos uma estratégia. Quem vai receber menos, pastor Mateus, vai receber uma. Quem vai receber menos, João Batista, vai receber uma.
Quem vai receber menos, vai receber uma. É só você querer, é só você dizer: Espírito Santo, eu estou aqui. Titalarabará, titalarabará. Titalarabará, titalarabará. Deus tem uma missão para você. Eu quero pedir, os irmãos sabem que eu não sou de fazer esses movimentos, eu sou um pregador muito tranquilo, mas eu quero, é uma insistência, pastores. Eu quero pedir a todos os pastores que estão aqui presentes, todos os pastores. Todo pastor tem desejo de ver a igreja explodir em salvação de almas. Tem ou não tem? Tem. Todo pastor tem. Todo pastor tem. Todo pastor tem desejo de ver Deus levantar um exército de ganhadores de almas. E o que o Senhor colocou em meu coração é uma coisa muito simples, mas vai funcionar. Se não funcionar para todos, vai funcionar para a maioria. Porque esses homens que estão aqui têm compromisso com o Senhor. É só 2 minutos. Eu quero pedir a todos os pastores que cheguem aqui mais próximo. Quem quiser descer, pode descer. E os pastores que já estão aqui embaixo, pastor Marcos, e outros que estão aqui embaixo, fiquem aí nos corredores. E eu só quero que vocês estendam as mãos por 1 minuto. Quem quiser ficar aqui em cima pode ficar. Quem quiser ir para os corredores pode ir. Qual é a oração, pastor? Derrama amor pelas almas. Derrama, Senhor, amor pelas almas. Começando aqui em Buriticupu. Começando, não existe avivamento maior do que o avivamento de salvação de almas. Pastores e missionários, se espalhem no meio do povo. Irmãos, eu nunca fiz isso. Nunca vi isso escrito em lugar nenhum, pastor Elidônio. Eu nunca li isso em lugar nenhum, nunca peguei em lugar nenhum. O Espírito Santo trouxe agora. Pastor Francisco Assis, Deus quer operar coisas grandes. Deus quer operar coisas grandes. Deus quer dobrar o número de missionários, cantor Ediel. Deus quer dobrar o número de missionários. Deus quer triplicar o número de missionários. Pastores, se espalhem pelos corredores. Estendam as mãos. E comece a orar. Para Deus derramar amor. Amor pelas almas. Amor pelas almas. Amor pelas almas. Deus tem uma missão para mim. Deus tem uma missão para você. E tem gente que já começou a receber. Tem gente que já começou a receber. Tem gente que já começou a receber. Esse congresso marcou a minha vida. Esse congresso vai marcar a tua vida. Esse congresso vai marcar a tua vida. Enquanto os pastores estendem as mãos, seja batizado com o Espírito Santo. Enquanto os pastores estendem as mãos, seja curado em nome de Jesus. Enquanto os pastores estendem as mãos, seja renovado em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Abra sua boca e adore ao Senhor. O Espírito Santo vai dar amor. O Espírito Santo vai derramar amor. O Espírito Santo vai derramar amor. O Espírito Santo está levantando missionários. O Espírito Santo está vocacionando jovens.
O Espírito Santo está vocacionando adolescentes. O Espírito Santo está vocacionando homens e mulheres. Deus não brinca, Deus não brinca, Deus não brinca de missão. Deus não brinca de missões. Deus não brinca com missões. Deus não brinca com missões. Deus não brinca com missões. Tita larabaha, tita larabaha. Espírito Santo, enche de amor pelas almas a tua igreja. Enche de amor pelas almas o teu povo. Espírito de Deus. O Maranhão tem potencial para ter o triplo de missionários que tem hoje. O quíntuplo. Eu não posso fazer isso. Pastor Francisco não pode fazer isso. Pastor Raposo, nosso presidente, não pode fazer. Pastor Elidônio não pode fazer. Mas o Espírito Santo pode. 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 O que você ouviu não foi brincadeira. E isso que os pastores fizeram agora também não é teatro, não é brincadeira. Nós estamos dirigidos pelo Espírito de Deus. Deus quer levantar pastores com coração missionário. Deus quer levantar centenas de jovens vocacionados. Deus quer levantar, Deus vai levantar, Deus vai levantar. O Brasil vai ouvir. O Brasil vai ouvir. O mundo vai ouvir, pastor Anderson. O mundo vai ouvir, pastores, o que Deus tem para fazer no estado do Maranhão, através da obra missionária, porque Deus está neste negócio.